todos. A gente começa agora o nosso 14º momento síncrono da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. Já estamos na 8ª semana letiva, né? É de assustar. Ué, é a 7ª ou a 8ª? Agora eu já estou perdido. Acho que é a 8ª semana letiva, não é? São 12, né? Na verdade 13 aí com a reposição. A gente começa uma segunda fase do curso. A gente dividiu o nosso curso, não é, numa parte de revisão de estática, que foi até a semana passada, e a partir dessa semana a gente começa com um curso, vamos dizer assim, um curso introdutório de mecânica dos materiais, né? Na verdade, quem quiser se aprofundar em outros temas dessa disciplina, né, que pode ter a denominação, né, de mecânica dos materiais, mecânica dos sólidos, resistência dos materiais, né, a gente tem a disciplina mecânica dos sólidos 2. Na verdade, o momento síncrono de hoje, a gente vai fazer algumas aplicações sobre a definição de tensão normal média e tensão de cisalhamento médio. Boa noite, Pedro. E dentro do que vocês já, vamos dizer assim, interagiram com o material que foi preparado para vocês, vocês viram que eu tive uma preocupação de lá no início do curso falar, né, da importância, né, qual é o objetivo da mecânica dos sólidos, né? O objetivo da mecânica dos sólidos, né, lá naquele momento do início do curso, foi apresentado para vocês como, né, determinar tensão, deformação e deslocamento em todos os pontos de uma estrutura submetida a um dado carregamento externo, né, aplicado numa estrutura. E por que, no caso aqui, né, do tópico dessas 2 semanas, da 8ª e da 9ª semana, por que esse, né, esse tema, tensão, é importante? Porque ele está intimamente ligado ao dia a dia de projeto e desenvolvimento, né, de estruturas por vocês, futuros engenheiros. Tá? Não tem como a gente se envolver, não é, numa equipe de análise, né, estrutural ou de projeto estrutural, né, sem quantificar a tensão para, na verdade, basear aí a minha tomada de decisão, seja em termos de ruptura, seja em termos de estabilidade, seja em termos de fadiga, seja em termos de propagação de trinca, né, quando da análise via mecânica da fratura, e assim vai. Então, não tem, né, vamos dizer assim, tópico mais importante dentro da área de engenharia de estruturas do que o conceito de tensão. Eu vou agora compartilhar minha tela para a gente ir lá nos slides colaborativos, antes da aplicação, para eu, na verdade, mostrar algumas coisas relacionadas às aplicações que a gente vai fazer hoje. Na verdade, a aplicação que a gente vai fazer hoje, como eu comentei, é em cima do conceito de tensão normal média e tensão de cisalhamento médio, tá? São 2 conceitos completamente, vamos dizer assim, diferentes do que a gente define no geral, né? Tensão no ponto, né? E aí vocês já possivelmente interagiram aí com material, com vídeo, com um texto de apoio, onde eu faço a definição, né, do estado de tensão no uni, no bi e, no caso, né, geral, no tridimensional. Mas antes da gente entrar nesses pontos, né, da situação mais geral, com aplicação, né, na verdade não no 3D, né, e sim no bidimensional, que é o que a gente vai ver aqui no curso. Antes de caracterizar, né, essa questão da estimativa de tensão, né, de estados tensionais no viés unibidimensional, vamos tentar trabalhar esse conceito, né, de tensão normal e tensão de cisalhamento média. Boa noite, Lauro. Boa noite, Cristina. Então, vou compartilhar aqui e aí vocês ficam convidados aí para visitar lá o slide colaborativo. Deixa eu só olhar se eu não caí, porque minha internet aqui estava fraca, falando que estava fraca. Alguém só me confirma se vocês estão vendo. Deixa eu colocar aqui, Estou aqui ver. sem você, dá para ouvir bem. Perfeito. Tela inteira, não é? Não, não é isso. Deixa eu dar um ESC. Colocar aqui, apresentar.
Então, o que vocês gostam é assim, né? No apresentar. Por que isso daqui está aqui? Depois eu tiro, estou com medo de tirar isso daqui e detonar com... Tirei. Então, assim, a gente tem um vídeo lá na playlist da disciplina, né, no meu canal do YouTube, que dentro daquela lógica, né, de aprendizagem por investigação, que eu faço um experimento com 2 barras de chocolate, uma barra cilíndrica e um outro chocolate lá de amendoim. Faço algumas questões. Esse vídeo não é para a gente responder agora, né? Mas quem quiser responder, tudo bem. Não é para responder agora, é para responder, é para a gente revisitar isso daqui, né, até a próxima semana. Então, no final da próxima semana, pelo menos eu quero, né, olhar esse slide aqui com alguma resposta ou respostas relacionadas a esse vídeo daqui. Tudo bem? Então, vocês assistam. Eu faço aí uma brincadeira muito interessante com o chocolatinho cilíndrico e o chocolate lá de amendoim. Coloco lá umas perguntas e aí a gente vai respondendo isso daqui colaborativamente. Ai. Deixa eu colocar aqui, apresentar. Ele não está mostrando aqui algumas partes, então eu vou ter que utilizar... por que ele não está? Aqui está aparecendo e por que ele... Deixa eu Ctrl Z. Deixa eu ver se ele sumiu aqui uma figura. Mas está dando para ver aqui no vídeo vocês. Aqui no cantinho eu tinha uma barra, né? Uma barra de treliça, na verdade, né? Por que ele desapareceu essa figura? Deixa eu ver se eu corto a imagem. Ctrl X e Ctrl V. Não deu certo. Deixa eu ver se eu atualizo aqui. Ver se ele... voltou aqui. Perfeito, voltou. Era um problemazinho aqui. Então, vamos lá. Então, os conceitos que a gente vai trabalhar com a aplicação aqui é o conceito de tensão normal média e o conceito de cisalhamento médio. O conceito de tensão normal média, ele está associado a barras sobre força normal, ou seja, a barras que são submetidas à carga, né, normal à seção transversal. E, obrigatoriamente, essa carga aqui ela tem que passar pelo centroide da seção. Tá? Por exemplo, barras de treliça são barras que são submetidas à força normal. Ou seja, a tensão normal média nas diversas seções das barras de treliça, elas vão ser determinadas a partir dessa expressão. Né? Antes de eu avançar, só para organizar aqui as ideias, lembra quando eu comentei, né, a definição de esforço? Esforço era a única forma de eu conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente, né, a nível de seção transversal, na estrutura. Né? Então, por exemplo, nessa barra, né, submetida à força normal, né, uma carga que é normal uma seção transversal, o único esforço que aparece aqui é o esforço normal, dentro do que a gente já discutiu no nosso curso. Tá? Então, o esforço é a única forma de eu conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente. E o que seria, na verdade, né, vamos dizer assim, além da definição matemática que a gente fez aí nos vídeos do material, a gente tem uma definição assim para dar sensibilidade ao aluno, porque muitas vezes a gente define tensão no viés formal, matemático, né? É o limite dessa razão aqui quando ΔA tende a zero, né? E aí o aluno fica sem essa sensibilidade. Então, vamos tentar criar uma sensibilidade de definição de tensão. Tá? Então, tensão, né, é a única forma de você conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente na estrutura, só que agora a nível de ponto, não mais a nível de seção transversal. Então, eu consigo quantificar o efeito do carregamento externo internamente, né, em todos os pontos de uma seção transversal ou de uma estrutura. Nesse caso daqui, para esse problema de barra sobre força normal,
para a seção longe, né, da aplicação do carregamento, basicamente a gente enxerga uma distribuição uniforme de tensão, ou seja, todos os pontos da minha seção transversal aqui terão o mesmo valor de tensão dado por essa expressão, e a gente denomina essa expressão como tensão média. Tá? É uma tensão média, ou seja, eu pego a carga, divido pela área, eu tenho aí uma média do efeito do carregamento externo e internamente. Essa tensão aqui, gente, vamos dizer assim, no viés de engenharia, para a gente enxergar aí como é que a gente utiliza esse conceito no sentido da tomada de decisão, ele funciona muito como uma ideia de fluxo, né? Ou seja, olha só, essa carga aqui agindo internamente, ela aparece com essa cara aqui de sigma, ou a gente vai ver depois de tal, tá? E essa carazinha aqui, né, ela tem, né, vamos dizer assim, uma apresentação no ponto, né, para uma condição onde, né, esse fluxo passa numa dada direção. Veja, se eu estiver numa direção, né, que é normal a seção transversal, eu vou ter essa cara. Se eu passar por uma outra situação, eu vou ter uma outra cara, mas isso tudo bem. E aí, quando esse fluxo passa por esse ponto com uma dada cara, ele pergunta para o ponto, você me resiste? Aí o ponto, que é de um dado material, ele vai, né, dizer, resisto. E aí, se eu resisto, eu transmito. Então, tem esse mecanismo de resistência e transmissão de força interna. Só que o seguinte, se esse fluxo passa pelo ponto com a dada cara e pergunta para o ponto, olha, você me resiste? Não. O que é que começa a acontecer? Nuclear dano, esse dano aí, né, pode ir acumulando, surgir uma trinca, essa trinca se propagar e aí vai. Eu tenho, né, vamos dizer assim, a perda da minha estrutura, né, da minha máquina e assim por diante. Então, além do conceito matemático, que foi formalizado no material, a gente tem também esse conceito, né, de tensão como a única forma de quantificar a carga externa internamente a nível de ponto, né? Tanto para a tensão normal, quanto para a tensão de cisalhamento média, que é o que a gente vai ver agora. Veja, então a tensão normal aqui, ela me provoca um alongamento ou encurtamento, né, do meu material, ele me provoca mudança de volume, né? Tensão normal me provoca mudança de volume do material. O cisalhamento, né, médio, ele vai ser dado também por uma expressão muito similar a essa, só que ao invés do sigma aqui, né, a gente vai substituir o valor da tensão por uma outra letra grega, que a gente denomina de tal. E esse P aqui, que está nessa situação agora, ao invés de alongar ou encurtar a estrutura, ele tende a cortar, como nessa situação aqui do próximo slide, tá? Então, é isso, tá? Esse P que aparece aqui, ele vai tender a cortar. E a tensão de cisalhamento média, que a gente vai ver, ela vai ser dada por, né, tal, vai ser igual à força cortante, que nesse caso aqui é o P, né, no caso nosso, a gente vem denominando a força cortante de V, dividido pela área de corte, né, a área da seção transversal de corte. Né, veja que a gente está relacionando esforço interno com tensão. Lembra que eu falei, olha, todo assunto que a gente, né, aplica aqui no nosso curso, a gente vai colocando numa caixinha e vai utilizando lá na frente. É isso, gente. Então, por exemplo, a gente vai ver num exercício que a gente vai desenvolver hoje, que para eu calcular a tensão normal em uma dada estrutura, primeiro eu preciso calcular a força normal agindo naquela seção. Porque sem essa força normal, eu não consigo calcular a tensão normal, tá? Média. E o que eu estou destacando aqui também é a questão, né, da avaliação da tensão de cisalhamento média nas junções, em elementos de junção, seja ele parafuso, rebite, tá? A gente tem várias estruturas, por exemplo, as aeroespaciais e de outras engenharias também, IA e assim vai, que são
desenvolvidas a partir, né, de ligação de subestruturas, de subcomponentes estruturais, a partir, né, de prendedores, de rebites, olhais e assim vai. Então, eu posso, por exemplo, numa situação de ligação, né, de chapa a chapa com parafuso, enxergar uma região de corte, de cisalhamento, né, do parafuso. Tá? E essa situação de ligação aqui é uma situação de ligação clássica, né, denominada cisalhamento simples. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma única região de corte. Tá? Eu posso ter uma configuração, e aí sim, qual é a estimativa de cisalhamento no fuste aqui, por exemplo, desse parafuso? Tá? Ele vai ser dado pelo cisalhamento médio, né, o que a gente vai fazer. Realmente é isso? É um modelo. Tá? O quão preciso é isso para uma tomada de decisão de engenharia? Né, a gente tem que enxergar, né, o que a gente precisa construir de modelo para fundamentar uma tomada de decisão em engenharia. Modelo não existe o certo ou o errado, existe aquele mais, né, adequado, né, eu já falei isso também, né, para uma dada tomada de decisão de engenharia. No caso das aplicações que a gente vai fazer aqui, né, é plenamente possível, né, e para projeto, né, calcular a estimativa de cisalhamento em prendedores por meio do cisalhamento médio. E eu tenho, por exemplo, uma ligação, né, de chapa, 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 né, por exemplo, duas chapas A e B ligadas a essas aqui C e D, por uma condição, né, de parafuso aqui, onde a região de corte ela não vai ser mais única. Veja, eu vou ter duas regiões de corte, eu vou ter duas áreas de corte. E isso vai me mudar, né, a nossa condição ali para calcular a tensão de cisalhamento médio. E por fim, né, antes das nossas aplicações, a gente vê também, né, que esses elementos ligados aí, né, ou seja, eu posso ter uma situação de chapa, né, ligada com um parafuso, e aí eu tenho aí essa chapa, né, sendo comprimida, ou seja, ela empurrando o parafuso, penetrando o parafuso, aí, né, é o que a gente chama porque acaba que o esmagamento, né, porque acaba vindo só a palavra em inglês na cabeça, né, por conta, né, o esmagamento da chapa pelo parafuso. Então, a gente vai fazer uma aplicação agora, que é a primeira aplicação do curso, vamos dizer assim, mais ligada à questão de análise e projeto de estruturas, né? Ou seja, a gente vai meio que hoje começar a juntar, né, as coisas que a gente já estudou lá na revisão de estática, com esses dois conceitos, para dar noção a você do que é fazer uma análise e do que é fazer um projeto dentro da lógica de engenharia de estruturas. Alguma dúvida em relação aqui a essas figuras do slide? Vocês podem digitar, vocês podem comentar aqui mesmo no chat. Posso começar as aplicações? Ou vocês querem, antes das aplicações, fazer algum comentário em relação... Perfeito. Então, eu vou começar aqui as aplicações, justamente sobre esses dois tópicos, né? O cisalhamento médio e a tensão normal média, como prometido aqui, apresentando um problema onde a gente inicialmente vai começar aqui a dar condições para que vocês façam uma análise, tenham ideia de análise e projeto de estruturas, tá? Então vamos lá. O problema que a gente vai analisar é esse daqui. Já já eu completo, tem mais figuras, tá? É uma treliça, né? É uma treliça de duas barras, só que uma barra ela tem a seção transversal
retangular, eu vou dar todos esses dados, tá? Em uma outra barra, eu tenho uma seção circular de diâmetro de 20 milímetros, tá? Essa estrutura aqui, ela foi, na verdade, projetada para suportar um carregamento, né? Que aqui, no caso, é dado por 30 kN. O que vai ser essa carga, eu não sei. Aí você pensa aí na aplicação da sua engenharia. Como eu comentei, né, essa estrutura treliçada, ela é composta por duas barras, tá? Então, eu tenho aqui a barra AB, e essa barra B, ela tem uma seção transversal retangular, valendo 30 por 50, então eu tenho aqui 30 por 50 milímetros. Então, eu tenho uma seção retangular para essa barra B, 30 por 50. E uma barra BC com o diâmetro de 20 milímetros. Então, a barra BC, eu tenho um diâmetro de 20 milímetros. Primeira pergunta, e eu quero escutar uma voz, tá? Bom, se é uma treliça isso daqui, qual é o único esforço interno presente aqui nas barras AB e na barra CB? Hein? Alguém que está... Tração e compressão, professor. O Wilson que falou aqui no chat. Isso, força normal, né? Força normal, tração ou compressão. Não tem momento fletor, gente, não inventa. Não tem força cortante, não inventa. Essa estrutura daqui é uma estrutura treliçada, né? Já foi definido. Você está projetando uma treliça. Você está projetando e analisando uma treliça. O que é fazer a análise? A análise é você quantificar o esforço interno em cada barra e, a partir da área da seção transversal que foi dada, calcular a tensão normal. E aí o que é projeto? Definir um material para essas barras, enxergar que esse material ele tem um limite, né, de ruptura, né, de escoamento, né, de flambagem, uma tensão crítica aí, sei lá, de flambagem, e eu tomo decisão em relação a, para esse material, essa dimensão aqui serve ou não? Né? Não, eu não quero mexer no material, então eu vou mudar aqui as dimensões da minha estrutura originalmente, né, projetada aqui. Bom, é mais ou menos isso, tá? Então, a gente tem aí esse mix de análise e projeto. Né? Para eu verificar se a estrutura ela rompe ou não, por exemplo, eu preciso quantificar o esforço interno, que é a força normal. Sem isso, eu não consigo. Né? Não tem como. Uma outra coisa, possivelmente vocês fizeram materiais e suas propriedades. Vocês lembram lá, quem fez? Lá eu acho que de uma das primeiras práticas que vocês fizeram, foi a prática lá do ensaio de corpo de prova, né, utilizando a máquina universal de ensaios. Lembra? E aí vocês caracterizavam lá a curva tensão-deformação. Né? Aquele corpo de prova ali é um corpo de prova submetido à força normal. Ele ou alonga ou encurta. Tá? É a lógica, né? O modelo que rege, por exemplo, essas barras, né, de treliça. Lá, você quantificou, né? Qual é o módulo de elasticidade daquele material? É uma propriedade mecânica. Isso a gente vai discutir nessa segunda parte do curso. Lá em materiais e suas propriedades, você, de alguma forma, quantificou qual é a tensão, né, a partir do ponto que, né, o corpo de prova, se eu descarregar, né, esse corpo de prova, eu não recupero a deformação que foi imposta. Né? Qual é a tensão de ruptura do material? Qual é a tensão última do material? Isso são propriedades do material. Então, de alguma forma, você vai associar um material aqui, né, que vai ter uma tensão limitante, que você tem que comparar com a tensão atuante e fazer até uma análise de margem de segurança ou fator de segurança. Tá? Ou seja, eu quero comparar
o que atua com o limite do material, ou seja, o limitante sobre o atuante. E aí se o fator de segurança for maior que 1 ou a margem de segurança maior que 0, eu estou ok. Se não, eu preciso rever aí as questões de projeto. Tudo bem, gente? Está fazendo algum sentido a mais essa questão da definição de tensão, né, no viés de fazer análise e projeto em engenharia de estruturas, olha, esse é o primeiro exemplo que vai te dar essa noção, e você vai ver que eu não consigo fazer isso sem o que a gente aprendeu. Por exemplo, a estrutura está equilibrada. Para eu calcular aqui os esforços internos na barra de treliça, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular aqui, ó, as reações de apoio. Vou desenhar aqui as reações de apoio. Eu tenho aqui a reação RCY, RCX, a reação RAY e a reação RAX. De novo, gente, é um saco, é isso mesmo, mas como o prof falou, né, tá se caracterizando, tá acontecendo, né? Então, eu vou aplicar o equilíbrio aqui, eu vou fazer o somatório das forças em X igual a 0, tá? Então, eu tenho aí RCX mais o RAX igual a 0. Então, isso implica que o RAX é igual a menos o RCX. Não quer passar? Vamos lá. Somatório das forças em Y. Somatório das forças em Y igual a 0. Então, eu tenho RAY mais RCY igual a 30 kN. E eu vou fazer agora o somatório dos momentos em C igual a 0. É só lembrar aqui, ó, eu vou ter somatório dos momentos em C. RAY passa pelo ponto, RCX passa pelo ponto, RCY passa pelo ponto. Eu tenho o RAX e o 30 kN me dando momento em C, respectivamente, com esses valores aqui, né, com esses sentidos aqui. Então, eu tenho menos 30, aí eu transformei a dimensão aí, a dimensão originalmente em milímetros em metro, RCI é menos 30 vezes 0,8, tá? Mais o RAX vezes 0,6, isso daqui igual a 0. Com isso, com essa expressão, eu consigo definir que o RAX ele vale 40 kN e o RCX ele vale menos 40 kN. Olha só, não adianta eu querer ficar aplicando mais equação de momento que eu não consigo encontrar as outras reações, né? O RAY e o RCY. Não adianta. A gente, de alguma forma, aí, tem que fazer um diagrama de corpo livre no sentido de, com esse outro diagrama de corpo livre, processar o equilíbrio para encontrar as outras reações. O diagrama de corpo livre que eu vou fazer é esse daqui, ó. É como se eu tirasse, né, ó, né, essa barra, a CB, da barra AB. Ou seja, para eu tirar a barra CB da barra AB, eu preciso colocar o efeito da barra CB na barra AB. E eu vou assumir, por exemplo, que essa barra CB é uma barra tracionada, tá? E aí sim eu consigo desenhar esse diagrama de corpo livre aqui, ó. Eu vou ter aqui esse apoio. Eu tenho aqui a barra
AB. Eu tenho aqui a barra AB. Tenho aqui essa reação incógnita de RAY, que eu preciso calcular. Eu já tenho essa reação aqui, que vale 40 kilonewtons. Eu tenho aqui a carga de 30 kilonewtons. E eu tenho aqui o efeito, né, o efeito da barra BC na barra B. Como a barra é tracionada, ela puxa o nó B, tá? Então, eu tenho aqui o efeito da força BC, nessa direção aqui alfa, que é facilmente calculada pela geometria da figura, né? Valendo 36,87 graus, né? Eu apliquei a tangente, né? Tangente de alfa aqui, ó, só para formalizar, tangente de alfa é 0,6 sobre 0,8. E aí, consequentemente, me dá o alfa 36,87. Eu vou projetar essa força aqui nessa direção, que é o FBCY, e eu vou projetar essa força aqui nessa direção, que é o FBCX. E processar, por exemplo, o somatório dos momentos em B. Somatório dos momentos em B. Essa força passa pelo ponto B, né? Todas essas forças passam pelo ponto B, e essa expressão aqui me dá RAY vezes o braço de 0,8, isso negativo, igual a 0. Isso implica que o RAY vale quanto? Vale 0. Deixa eu só colocar aqui essa distância daqui, que vale 0,8 metros. Com essa equação dada por esse diagrama de corpo livre, eu consigo concluir que o RCY, lá em cima, né, o RCY vale 30 kN. É só buscar a somatória das forças, na vertical, né, RAY mais RCY igual a 30, o RAY vale 0, então o RCY ele vale, né, a 30 kN. Dessa situação aqui, eu consigo, por exemplo, calcular quanto vale o FBC. Né? O FBC aqui, ele pode ser determinado desse diagrama de corpo livre aqui já, ó, aplicando o somatório das forças em Y desse diagrama de corpo livre. Então, a somatória das forças em Y, ele vai me dar o FBCY igual a 30 kN, tá? Só que o FBCY, na verdade, ele vale quem? O FBC seno de 36,87 graus, isso daqui igual a 30. Eu tenho que o FBC, ele vale 50, né, kilonewtons. Então, eu já sei que a força interna, né, nessa barra BC, ela vale 50 kilonewtons. Tá? A força normal interna na barra BC, ela vale 50 kilonewtons tração. É um parâmetro que eu preciso para poder calcular, vamos dizer assim, em termos de análise, a tensão atuante, a tensão normal, média, atuante em todos os pontos internos dessa barra BC. E comparar com propriedade do material, com o limite do material. Eu também teria que calcular o esforço interno aqui, ó, dessa barra AB. Como é que eu posso fazer isso? A gente já viu, né? Eu posso fazer, por exemplo, aplicando um corte aqui, né, S, e pegando o lado esquerdo, né? O lado esquerdo, por exemplo, dessa minha seção. E calcular, né, a força normal nessa barra. Vamos lá, vou formalizar aqui. Então, eu tenho, né, a seção S, eu tenho o lado esquerdo dela. Do lado esquerdo dela, a única coisa que eu tenho aqui é 40 kilonewtons, tá?
a uma distância x aqui qualquer, e nessa seção, para me equilibrar, aparece o esforço interno, que, claro, eu já estou chamando ele aqui de compressivo. E aí eu faço o quê? Processo o equilíbrio somatório das forças em x igual a zero, eu vou ter nx valendo 40. Veja, muito cuidado que esse positivo aqui não quer dizer que a barra está tracionada. Ele confirma o que eu assumi aqui. E eu assumi aqui que o esforço, né, é um esforço normal que comprime a barra. Você está enxergando aqui, ó. Eu tenho uma barra e eu tenho uma força da esquerda para a direita. E aqui está na seção S, é da direita para a esquerda. Ou seja, para x variando de 0 a 0,8 metro, essa barra inteira aqui, ela está comprimida. Então, eu sei que essa barra BC aqui, a barra AB, ela está comprimida. E a barra BC, ela está tracionada. Então, o próximo ponto agora que a gente vai fazer, o próximo passo, até aqui vocês já estudaram, né? Foi equilíbrio, treliça. Agora a gente vai adicionar o conteúdo, né, dessas semanas aqui, da 8ª e da 9ª. Tá? Como é que a gente determina a tensão normal, média, né? Vamos colocar aqui, né? Como determinar a tensão normal média, muito cuidado que existe uma diferença, né, entre tensão normal média, dada por essa expressão, e outras tensões que a gente vai calcular, por exemplo, na flexão e na torção. Tá? Tensão normal média nas barras AB e BC. Então, na barra BC, vamos começar primeiro com ela, que ela está tracionada. Na barra BC, a gente sabe que a força atuante nessa barra, ela vale 50 kN tração, né? Ela é tracionada. E a gente tem, né, só é você pegar lá na figura, eu não quero colocar aqui porque a gente vai precisar já de... não, vamos lá. Vamos deixar de preguicinha, vamos colocar novamente aqui. Aqui, ó. Tá? Então, a figura aqui, ó. Você está vendo que o diâmetro dessa barra aqui, BC, ela vale 20 milímetros. Perfeito. Então, eu sei que a área da seção transversal dessa barra circular, ela é dada por πr ao quadrado. Então, no valor do diâmetro apresentado, o raio vale 10. Eu vou ter aqui aproximadamente 314, já vou passar para metro isso daqui, tá? 314 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Só cuidado aí. E, finalmente, olha só, que tranquilo, né? O conceito novo que a gente está adicionando, ou seja, a tensão normal média nessa barra BC, para a seção completamente, né, íntegra, ela vale P sobre A. Ou seja, P, na verdade, é a força normal agindo, né, na minha barra, que é o FBC sobre A. Então, o FBC, 50 vezes 10 a 3 newton, dividido pela área da seção transversal, 314 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Isso daqui me dando 159 MPa, que é 10 a 6 Pascal. Bom, o que é que isso me indica? Bom, todo fluxo interno, né, do efeito do carregamento aqui externo da estrutura nessa barra, né, para a condição de fluxo normal à seção transversal, ele vai ter essa cara daqui. Ou seja, ele vai estar passando, ele vai passar aqui por todos esses pontos, né, normal à seção transversal, né, nessa cara daqui. E vai perguntar, bom, você me resiste? Ou seja, o limite do material aqui, que eu não falei nada sobre
o material que constitui essa barra. Sei lá, a gente vai falar no final aqui desse exemplo, né? Ah, aqui eu tenho um material que é aço, que é alumínio, que é um material compósito, titânio, sei lá. E eu tenho aqui uma tensão, né, normal, limitante, né, de escoamento. Por exemplo, eu não quero que exista deformação plástica aqui nessa estrutura, então a limitação vai ser a tensão de escoamento do material, que é, sei lá, 180. Nesse caso aqui, essa barra vai escoar ou não, para essa situação hipotética? Vamos supor que eu, né, diga aqui, ó, que a tensão de escoamento dessa barra, ela vale 180 MPa. Ah, professor, como é que eu consegui isso daqui? Né? Foi por um ensaio. Né? Eu peguei, né, ou uma tabela de referência, né, de propriedade de material. Você encontra isso muito em final do livro, né, base que a gente está utilizando aqui nessa segunda parte do curso. Qualquer livro de mecânica dos materiais, resistência dos materiais, vai ter lá uma tabela de propriedade do material, né, ou você fez lá no ensaio, né, utilizando a máquina universal de ensaio com corpo de prova, para caracterizar aqui essa propriedade do material. E aí eu estou dando esse exemplo hipotético aqui, já para trazer uma situação de projeto e de análise, de tomada de decisão. Eu coloquei aqui um material X, que o escoamento dele é alcançado a 180. Veja, né, a tensão aqui de tração, né, a normal que acontece aqui, pelos cálculos que a gente fez, é 159. A pergunta é, essa barra escoa sim ou não? Fazendo um Kahoot lá. Aí ia colocar lá sim ou não. Aí vocês iam responder. Muito fácil, né? E qual seria, por exemplo, a margem de segurança para essa situação? A margem de segurança é justamente a razão entre o limitante, que é esse aqui de cima, 180, sobre o atuante, que é 159, menos 1. Isso daqui tem que ser maior que zero para eu garantir que a minha estrutura tem segurança. Vocês podem ter ou ver em livros, né, o fator de segurança. É essa conta daqui, ó, tirando 1. Né? Isso daqui tem que ser maior que 1. Fator de segurança tem que ser maior que 1. Margem de segurança tem que ser maior que 0. E aí, gente? Escoa ou não? Para essa situação hipotética, ninguém? Será que eu estou na sala ainda? Deixa eu ver se eu estou na sala. Não, estou. Estou na sala. Lígia está digitando. Alguém fala, porque eu não estou vendo. Veja, o material ele só escoa se a tensão chegar a 180. Eu cheguei a 159. A pergunta é, escoa ou não escoa? Não escoa, professor. Perfeito. Vamos lá. É essa situação agora, né, que você vai, vamos dizer assim, vivenciar até o final do curso. Não é o cálculo pelo cálculo. É o cálculo agora associado a uma tomada de decisão. Eu tenho que pegar essa tensão, comparar, associar um material à minha estrutura e comparar alguma coisa em relacionada. Ah, está deslocando demais, tem muita tensão, vai romper, vai escoar, né? Tem uma tomada de decisão de engenharia. Não tem como agora, né, a gente fugir disso daí. O que é que acontece? Olha só, nessa situação, a gente analisou, né, vamos dizer assim, essa região aqui essa região aqui da minha barra. Mas eu vou destacar aqui, nessa barra que está submetida a 50 kN, que ela é ligada aqui a essa região aqui, né, por uma situação aqui de parafuso, que me faz, né, ter uma região de seção transversal menor que a daqui. Tá? Então, é essa situação agora que a gente vai analisar. Olha só. Deixa eu colocar aqui a figura. Então, vou ampliar aqui a figura. Então, a conta que a gente vai fazer agora, ó, está associado,
Olha, veja que essa é a barra CB. Tá vendo que ela tá ligada aqui ao apoio, né, por esse prendedor? Ah, uma pergunta, essa ligação aqui, dentro do que a gente já comentou, ela é cisalhamento simples ou cisalhamento duplo? Essa daqui. Por isso que é importante você estudar teoria antes da aula, antes do momento síncrono, porque senão você fica perdidinho. Isso daqui é cisalhamento simples. Como é que eu enxergo isso? É somente uma região de corte aqui que eu tenho entre a ligação da chapa e a outra chapa que está aqui, ó, no elemento de fixação da estrutura, né? Presa pelo prendedor, pelo pino, alguma coisa, tá? Então, mas voltando lá. Voltando para o que a gente quer agora analisar. Essa barra daqui, ela está submetida a 50 kN. E a gente calculou uma tensão de 159 para essa seção aqui de diâmetro cheio, né, de 20. Mas veja que essa barrazinha daqui, na ligação, eu tenho aqui uma área, né, que vai ser dada aqui, ó, olha só. Né, tá vendo aqui esse retângulo? Essa vista daqui, né? Eu tenho justamente o retângulo que eu vou enxergar essa seção aqui, que é a seção, né, furada, que vai ter o furo, né, por onde passa o pino. Né? Porque o pino ele não resiste aqui à tensão normal. Né? Ele só me transfere essa força para cá. E essa transferência dessa força me gera um cisalhamento aqui nessa região. Então, essa área que eu vou calcular aqui é essa área líquida aqui dessa chapa. Veja, aqui dentro eu tenho o diâmetro. Aqui é como se eu tivesse um retângulo, né, de 20, não é, que é essa dimensãozinha daqui, né, ó, essa dimensãozinha aqui, que é essa, vamos dizer assim, a altura do retângulo, né, vezes a base do retângulo, né, que vai ser quem? Que vai ser justamente o 40 milímetros menos o diâmetro de 25 milímetros. É essa região aqui, ó, né, da seção líquida que eu estou estudando, tá? Para calcular a tensão normal ainda nessa barra BC. Então, essa tensão normal agora que eu vou calcular é justamente caracterizada nessa regiãozinha daqui, né, que a gente chama, né, da região localizada no furo, que é a região de menor seção transversal, né? Porque eu vou ter o furo, tá? Então, a área, né, que a gente vai utilizar para calcular a tensão normal média, ela vai ser dada por quem? Por 20 vezes 40 menos 25. Né? É como se eu tivesse isso daqui, né? Eu tenho aqui os 40, tenho os 25 do furo, e eu tenho aqui, né, o 20, né? A espessura, né? De 20, de onde eu analiso aqui esse retângulo, né? Essa área de atuação, né? Da tensão normal, porque é isso daqui, né? É essa alturazinha daqui, né? Que eu coloquei, tá? De 20 milímetros. Então, essa área daqui, ela vale 300 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. E nessa situação, veja, na barra BC, dentro da barra, eu tenho uma tensão de 159. Né? Nessa região aí, né, de seção líquida, a gente vai ter aqui, ó, uma tensão normal, deixa eu colocar aqui, sigma BC, nessa parte externa da barra, né? Nessa parte externa aqui, na parte onde eu caracterizo aí a ligação. Eu vou ter aqui uma tensão normal dada por 50 vezes 10 a 3, dividido por uma área menor, que foi 300, vezes 10 a menos 6, isso daqui me dando 167 MPa. Veja, olha só, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão é que, realmente, né, uma região de menor área, uma região próxima ao furo, eu vou ter uma tensão normal maior. Essa estrutura, se fosse para ela romper, ela iria, desse cálculo que a gente fez, ela iria romper no meio da barra ou na região do furo? O que é que vocês acham?
pelo cálculo que a gente fez. Agora, isso, né? O mesmo material, né? Esse material A aqui, Gabriela respondeu do quê? Pedro? na região do furo. Na região do furo, que é a região que tem a maior tensão. Então, se essa estrutura ela romper para esse carregamento, ela vai romper no furo, que a gente está vendo aqui, ó. Né? Só que na região do furo, por exemplo, ele está dando uma tensão menor do que a gente admitiu lá para escoamento. Então, mesmo no furo, a gente não vai ter problema, né, de escoamento. Vamos passar agora para a outra barra, que é essa barra daqui, né, que é a barra B, e fazer o cálculo da tensão normal. Né? Então, eu vou agora calcular a tensão normal. A tensão normal na barra AB, calculando aí essa tensão pela razão entre, veja aqui, ó, eu não sei quem viu o material, mas classicamente a gente denomina a força normal, né, como um sinal negativo, para diferenciar da força normal positiva, trativa. Por quê? Porque o sinal ele me indica o que encurta e o que alonga, tá? No esforço e na tensão. Então, a gente está colocando o sinal aqui para dizer que essa tensão aqui, normal, ela é compressiva. Né? De menos 40 vezes 10 a 3 sobre a área da seção transversal. A área é retangular, tá? A área é retangular, valendo 1,5 vezes 10 a menos 3. Isso daqui me dá uma tensão normal compressiva de menos 26,7 MPa. Nesse caso aqui, ó, deixa eu recuperar aqui, ó. Nesse caso aqui, né, essa barra ela está em compressão. O que é que ela me faz no nó? O nó está sendo representado aqui, ó, veja, na treliça, por essa ligação pinada. O que é que essa barra comprimida me faz no nó? Ela puxa ou empurra? Ela empurra, professor? Ela empurra. Vocês estão vendo a importância da gente trazer o que a gente aprendeu para uma situação de análise em projeto? Então, se essa barra empurra o nó, aqui, por exemplo, o que eu vou analisar é justamente o esmagamento, né? Não o cisalhamento. A gente vai analisar o esmagamento, né, dessa barra com o pino. Tá? São os modos de falha possíveis que a gente está apresentando aqui no sistema de ligação pinada, barra, com pino, seja ele cisalhamento simples ou cisalhamento duplo. Eu posso ter o cisalhamento do parafuso numa situação quando eu tenho tração, né? Uma barra puxa e a outra puxa, aí eu estou cisalhando, mas quando eu tiver, né, uma barra empurrando o pino, né, possivelmente o que vai acontecer primeiro é o esmagamento da chapa, não o cisalhamento do parafuso. Pode até acontecer, mas a situação aí de análise principal é o esmagamento. Por isso que a gente tem que avaliar e enxergar essas questões aí do diagrama de corpo livre. O que empurra, o que puxa, tá? Perfeito. Então, a segunda etapa agora, a terceira etapa agora do nosso mini projeto, mini análise dessa estrutura treliçada, ela vai agora na determinação da tensão de cisalhamento nas conexões. Então, a primeira conexão que a gente vai pegar é justamente essa conexão aqui, ó. Deixa eu colocar a figura. Não vou aumentar tanto.
A conexão aqui que a gente vai inicialmente analisar é essa conexão aqui, nessa vista daqui, né? E aí eu vou colocar aqui uma outra figura que vai ajudar a mais, né? Eu vou colocar aqui essa figura. Então, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar essa figura daqui, ele não vai deixar. Então, olha só, a gente já... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu selecionar, ver se eu seleciono. Tirei. Vocês estão vendo? O que a gente vai analisar, a primeira conexão é essa. Se eu estou colocando aqui, ficou no vídeo e eu vou deletar. E aqui está, na verdade, deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho. Aqui a gente tem justamente um detalhe, né, um diagrama de corpo livre. Né, veja, eu cortei, né, eu passei uma seção na estrutura e peguei o lado esquerdo dela. Está aqui. Na barra eu tenho 50 kN. E eu fui mais longe, eu tirei a conexão em si. Né? Eu tirei o pino em si, para analisar o pino. Tá? E aí, veja, aqui eu tenho 50 e aqui eu passo 50, que é justamente a reação de apoio que existe lá, né? Ou seja, o efeito da reação de apoio aqui, né? E na verdade eu teria, né, sendo transferido esses 50. E aí eu coloco, na verdade, agora, justamente a ação, né, dessa chapa no pino aqui embaixo. Né? Ou seja, essa chapa no pino, ela me transfere 50 aqui. E o que ele está fazendo aqui é justamente calculando a força de cisalhamento que vai agir aqui na seção transversal de corte para analisar justamente a tensão de cisalhamento média agindo aqui, que na situação vai ser dada por quem? Por essa força P, né, dividido pela área da seção transversal do pino. O pino ele tem um diâmetro de 25 milímetros, né, dado aqui. E essa situação aqui é uma situação de ligação denominada de cisalhamento simples. Então, para essa situação aqui, basta eu, né, ou seja, o tal aqui que vai ser calculado, o tal médio nessa situação, ele vai ser dado pela força cortante que está agindo na seção transversal, que nesse caso vale P, que nesse caso vale a força FBC, que é 50 kN, dividido pela área da seção transversal do pino. A área da seção transversal do pino é πr ao quadrado. O pino tem um diâmetro de 25 milímetros, então é π 25 dividido por 2 ao quadrado. Isso daqui me dá 491 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. E eu tenho aqui, finalmente, uma tensão de cisalhamento médio dado por 50 vezes 10 a 3, dividido por 491 vezes 10 a menos 6. Isso daqui me dá uma tensão de cisalhamento médio valendo 102 MPa. Vamos analisar agora um outro pino. Ele vai pegar agora e analisar esse pino aqui que prende a barra, né, CB na barra AB, ou seja, ele vai verificar o pino do nó B. Tudo bem? E eu vou colocar uma outra figura. Aqui, ó. Vai analisar o pino do nó B. Vamos lá. Não. Recuperar aqui o caderno. Não, é esse aqui. Não, não é essa figura. Era um anterior. Será que é essa? Ai, por que ele está assim? Volta, 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 volta. É, isso mesmo. É esse daqui, ó, é o diagrama de corpo livre, é o diagrama de corpo livre da ação, né, da barra AB e da barra BC
agindo nesse pino B, tá? Ele faz duas contas parciais aqui, na verdade, assim, o exercício, né? O desenvolvimento do exercício, ele faz duas contas parciais, mas você já poderia ir direto para a situação crítica, né? Olha só, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu preciso analisar a figura como um todo. Eu quero que vocês alimentem o olhar para essa situação aqui, né, de vista dessa ligação do carregamento e dessa barra com essa outra barra. Você está vendo ó, que o carregamento de 30 ele se liga ao pino para transferir para essa outra barra a partir de quantas regiões de contato com o pino? Uma ou duas regiões? Hein, gente? Aqui eu tenho uma região. E aqui eu tenho quantas regiões? Ó? Veja aqui. Né? Ó. E da mesma forma, né, ó, da mesma forma, essa barra aqui, ela se liga com essa outra barra aqui, né, por meio desse pino, por meio de quantos contatos? Ambos com dois contatos. Por isso que você está vendo aqui, ó, por isso que você está vendo aqui, essa força, a de 30 dividida por 2 e a de 50 kilonewtons aqui, ele não está, né? Mas vai ser dividida por 2. Porque eu posso fazer o seguinte, ou eu mantenho, né, no meu processo de cálculo, dá o mesmo. Quando for cisalhamento duplo, ou eu mantenho a força e dobro a área de contato, a área de corte, né? Ou eu divido a força por 2, dá no mesmo. Mas aqui ele está destacando a divisão da força por 2, tá? E aqui, o que ele me faz? Tanto a divisão, né, da ligação da barra, né, que está comprimindo o pino por 40, que é 20 e 20, em duas regiões de contato. Essa daqui que está em 50, mas tem duas regiões aqui, né, de cisalhamento, aí por isso que eu vou, né, dividir por 2 a força, ou multiplicar por 2 a área, dá no mesmo, e a força de 30 sendo dividida por 2. Então, nessa situação aqui, o cisalhamento crítico ele vai ser governado pela força de 50. Por quê? Porque se passar na de 50, ele passa na de 15 e ele passa na de 20. Por isso que eu vou fazer somente essa conta daqui. Apesar que, no desenvolvimento original, né, porque esse exercício aqui é um exercício respondido de uma bibliografia que eu achei interessante, ele faz para essas várias situações. Mas eu só vou fazer para essa situação aqui de tensão, né, média. Aqui ela vai ser dado, né, pela força cortante agindo, dividido pela área. Como o cisalhamento é duplo, veja, a força cortante ela tem que ser dividida por 2. Ou eu enxergo essa fórmula como o dobro da área. Ou a divisão da força cortante por 2, ou a multiplicação da área por 2. A interpretação não muda, tá, gente? Pode ser uma ou outra. Então, aqui a gente vai ter, na verdade, 50, 2 vezes 491 vezes 10 a menos 6, tá? Isso daqui porque eu tenho, né, o diâmetro do pino, que vale 25, que foi igual ao pino da conexão C, e a gente já fez a área lá, né, do pino da ligação, né, C. Tá? Por isso que eu sei que é 491. Isso daqui me dando um valor de 50,9 MPa. E por fim, né, nesse problema, a gente poderia determinar a tensão de esmagamento, né, agindo, né, em que situação? Nessa situação aqui, ó. A tensão de esmagamento agindo aqui nessa ligação em A. Tá? Porque eu sei que essa barra está comprimida. Se ela está comprimida, ela empurra, né? Ela empurra. Deixa eu ver se eu tenho o desenhozinho aqui. Vou passar para a próxima página. Deixa eu ver se eu tenho o desenhozinho. Acho que é o próximo. Não.
Isso, é esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Não quero fazer. Eu tenho o esmagamento, né? Não, esse aqui ele calculou o cisalhamento? Eu nem vi, tá? Eu posso calcular o cisalhamento aqui também, que é cisalhamento duplo, né? Também, mas a intenção aqui, deixa eu ver aqui porque que ele colocou esse desenho aqui. Não, pincel, não, 23. Não sei porque que ele colocou essa figura aqui, né? Tudo bem, só se for para mostrar que essa barra daqui, né? Porque o que a gente vai calcular agora é a tensão de esmagamento. Essa barra daqui, ela tem uma altura, né, essa medida aqui não é altura, né? Porque é uma vista de cima, né? Essa medida daqui, ela vale, deixa eu só colocar aqui, ela vale 30, né? Aqui eu tenho 30 milímetros. Por quê? Porque a tensão de esmagamento aqui, né, ela vai ser dada justamente pela razão, tensão normal de esmagamento, né? Ela vai ser dada pela razão entre a força, né, de compressão, que é de 40, pela área de esmagamento, que é a área projetada do, vamos dizer assim, do furo aqui, né? É o 30 vezes o diâmetro aqui do furo, que é 25 milímetros. Então, essa tensão, né, normal de esmagamento, ela vai ser a força de compressão, que é 40, né, kilonewtons, dividido pela área da seção transversal, que é 30 vezes 25 milímetros, que me dá 53,3 MPa. Tá? É como se tivesse isso daqui, né? Vamos colocar aqui uma chapa, né, furada, assim, ó. A área de esmagamento, e aqui é onde eu tenho o fuste do prendedor, né, que está em contato, né, com a região furada. E eu vou ter aqui os 40 empurrando esse cilindro na parede do furo. Então, essa tensão aí é os 40, né, dividido por essa área projetada aqui, ó, né? Essa área projetada foi essa daqui que eu destaquei, né, ó. Né, que é o 30, né, o 30 vezes o diâmetro, né, que é o 25, tá? É a área, né, de contato que esse pino, né, vai ter com a chapa, ou seja, o esmagamento, né, possível da chapa por esse efeito compressivo da barra empurrando o pino. E aí, a situação de projeto, a gente já discutiu, né, algumas condições, né? A gente falou, por exemplo, da situação lá da barra CB com uma tensão, né, de escoamento de 180. Eu poderia pensar, por exemplo, numa mudança, né, de diâmetro da barra, né? Por exemplo, BC, trocando o material. Eu quero colocar um material mais resistente, a margem de segurança, o fator de segurança está muito alto, eu vou procurar um diâmetro de tal forma que se adeque à tensão de escoamento do material novo que eu coloquei, para otimizar, e assim vai. Tá? Essa só foi uma primeira ideia, né, desse processo de análise e de projeto, utilizando esses dois conceitos, de tensão normal e tensão, né, de escoamento. Né? Tensão normal e tensão de escoamento. Vamos fazer, tensão normal e tensão de cisalhamento médio. Vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui, esse é o exemplo que a gente deu, foi o exemplo 32. Vamos para o exemplo 33 do nosso curso. Deixa eu fechar aqui, pega agora aqui as minhas anotações, o meu planejamento de aula. Então, exemplo... Nossa, eu pulei foi página, viu? Exemplo 33.
ele perde assim, olha, duas barras cilíndricas, de seção transversal sólida, AB e BC são soldadas uma à outra. São soldadas uma à outra em B. E submetida a um carregamento como mostra a figura. Sabendo que o diâmetro da barra AB vale 50 milímetros. Estava aqui com uma situação perigosa, sem carregar a bateria do meu computador. Olha, 50 milímetros. E o diâmetro da barra BC valendo 30 milímetros. Calcule a tensão normal média no ponto médio vou botar assim, né? No ponto médio da barra AB e da barra BC. Então, essa é a figura. Olha só. Esse é o exemplo. Nossa, essas figuras estão vindo. Então, tá aqui, ó. Essa é a estrutura, né? Uma estrutura submetida, uma estrutura de duas barras soldadas, né? A AB e a CB. Esse diâmetro 1 é o diâmetro da barra AB, valendo 50 milímetros. O diâmetro 2 é o diâmetro da barra BC, né? Valendo 30 milímetros. Elas duas estão soldadas, eu tenho uma carga aqui de 40 e outra de 30. Claro, passando aqui, né, pelo centroide da seção transversal para eu ter o comportamento aqui de barra sobre força normal, tá? Pergunta, essa estrutura daqui é isostática ou hiperestática? Ele está me pedindo aí para você determinar, quanto vocês pensam aí? Ele está pedindo para você determinar, né, nessa seção aqui S1, a tensão normal, e nessa seção aqui S2, onde S1 e S2, eles passam na metade aqui, né, em 150, e na metade aqui, né, de 250 em relação
ao ponto C ou B, 125. Tá? Essa estrutura é isostática ou hiperestática? Ele quer alguém? Ele quer a tensão normal média nesse ponto, né? Na seção, né, transversal média, em todos os pontos dessa seção transversal média aí, né, 150 em relação a A e 125 em relação a B. Né? E o sigma de BC. Bom, se essa estrutura daqui não for isostática, eu não consigo resolver. Porque, como eu falei, o nosso curso ele só vai ter estruturas isostáticas que podem ser, né, analisadas pelo equilíbrio. Essa estrutura é uma estrutura isostática. Para eu conseguir determinar a tensão normal, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a força normal nessa estrutura. E para eu determinar a força normal nessa estrutura, o que eu preciso fazer aqui é calcular a reação de apoio aqui em cima, que eu tenho nessa estrutura aqui. Eu vou colocar um sistema de coordenada x aqui. Esse tipo de estrutura daqui, ó, é barra sobre força normal. A hipótese é todas as minhas grandezas, vamos dizer assim, estruturantes do problema da mecânica dos sólidos só variam com o x, só variam com o eixo da barra. É uma barra que tem volume? É. Mas aqui o modelo é um modelo unidimensional. Possivelmente tensão, deformação, deslocamento, esforço, tudo só varia com x. Tá? E aí eu considero, né, a gente considera prova que é uma estrutura isostática justamente por conta, né, que eu preciso somente do equilíbrio para calcular essa reação de apoio aqui. Como é que eu calculo essa reação de apoio aqui? Somatória das forças em x igual a zero. Então, eu vou ter menos RAx mais 40 kN mais 30 kN, isso daqui igual a zero. A minha reação de apoio, ela vale quanto? A minha reação de apoio, o RAx, ele vale 70 kN. Como deu positivo, o sentido que eu assumi está correto. Bom, para eu determinar a tensão normal, nesses pontos aqui que ele indicou, eu preciso passar uma seção, né, de corte e analisar a estrutura à esquerda ou à direita para caracterizar aí o esforço interno necessário. Vamos lá. Eu vou agora, por exemplo, passar uma seção de corte aqui, ó, S1, e vou analisar a seção S1 aqui, e pegar acima da seção S1. Então, eu tenho aqui a seção S1, justamente na região que eu quero analisar, o restante da barra, com a reação de apoio para cima, 70 kN, 70 kN. Me aparece aqui a força normal, né, que me equilibra aqui. Ela vai ser constante, pelo que eu estou vendo. E para eu encontrar essa força normal, somatório das forças em x igual a zero. O que eu vou ter aí é nx valendo 70 kN. Tração ou compressão, gente? Tração. Eu estou vendo aqui, ó. Assumi positiva a tração, a conta me deu positiva, então eu sei que essa barra, né, ela alonga. E qual é o valor da tensão normal aí nesse ponto? Muito fácil. É justamente esse esforço de 70 vezes 10 a 3 dividido pela área da seção transversal. Ele me deu o diâmetro de AB, que vale 50. Nossa, professor, que tranquilo, hein? Claro, se a gente pode simplificar, para que complicar? O legal do professor é transformar uma coisa que é complicada numa coisa simples. Isso daqui vale 35,65 MPa. E aí, para a gente calcular o da seção S2, eu não sou bobo, eu vou cortar aqui a minha seção S2 e pegar abaixo, né? E aí, ó, desenho o diagrama de corpo livre. Né? Eu tenho agora a minha seção S2, eu cortei, peguei abaixo para analisar. Eu tenho aqui somente a força de 30 kN e me aparece aqui uma força normal para me equilibrar que eu estou assumindo, né, como de tração.
Vou colocar um sistema de coordenada local aqui, x estrela, que não vai me fazer, né, diferença nenhuma. Eu só estou colocando isso daqui porque a gente vem fazendo isso desde lá, os exemplos de viga e pórtico. Então, eu vou fazer o somatório das forças em x estrela igual a 0. Eu tenho que o nx estrela vale 30 kN, também de tração, ou seja, essa barra inteira ela está tracionada, ela está alongando. E a tensão normal média na seção pedida, na verdade, a tensão normal média em qualquer ponto entre C e B, não é? Vai ser o mesmo, dado por 30 vezes 10 a 3, dividido por π 30 sobre 2 ao quadrado, porque 30 é o diâmetro dessa região, isso daqui valendo 42,44 MPa. O que eu quero discutir aqui com vocês antes Não sei nem se eu vou fazer outro exemplo, vou deixar para vocês pensarem e eu fazer esse outro exemplo no próximo momento síncrono, para não pesar tanto para vocês. Mas o que eu quero discutir aqui. Quem não leu o material de apoio e o vídeo, né, que tem o material de apoio, que é o caderno do vídeo, e já tem também para esse tópico um texto de apoio, procure ler, porque vai ser importantíssimo para a gente responder as perguntas daquele vídeo. O que é que essas contas aqui estão me mostrando? Olha só, vou pegar aqui, ó, e colocar de novo essa figura. Olha só. Eu tenho a minha seção transversal, né? Eu tenho várias seções, né? Qualquer seção transversal. E eu tenho, para cada um, por exemplo, eu vou ter aqui nessa seção transversal, ó, né? Infinitos pontos, né? Ó, infinitos pontos. Perfeito? Eu estou desenhando esses pontos aqui, ó. O que é que essa conta me mostrou? Pegando a definição que a gente deu de tensão. Tensão é o efeito do carregamento externo, internamente, a nível de ponto, no viés de fluxo. O fluxo, né? O fluxo aqui, ó, ele está passando normal. Normal, criatura, normal a seção. Tá vendo? Ó? O sigma aqui, normal, AB, ele tem que cara? 35,6. Só que quem me garante que esse fluxo no ponto, né, é como se você pensasse assim, ó, que eu tenho infinitos tubinhos aí e eu estou querendo medir o efeito dessas cargas aqui internamente, como se eu fosse colocar um fluido que vai fluir aí internamente. Quem me diz que para esses infinitos tubinhos que passam pelo ponto, o fluido só vai fluir nessa direção normal? Engana-se. Não. Num dado ponto da estrutura, essa tensão ela pode passar normal, a seção, mas ela pode passar assim, ó, ela pode passar aqui, 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 aqui. E para cada direção associada ao ponto que esse fluxo passa, ele muda essa cara. Ele tem essa cara aqui de 35,6 para a situação perpendicular à seção. Para essa outra situação aqui, ó, ele não vai ter mais essa cara. Ele vai ter outra cara. Para essa outra situação aqui, ele vai ter outra cara. Que nesse caso aqui é menor que 35,6. Só que veja, para essa situação normal aqui, ó, a seção transversal, eu não tenho o tal. Mas para essa outra situação aqui, começa a aparecer, ó, na minha seção aqui inclinada, ó, começa a aparecer tal. Eu vou ter sigma, né, normal a seção, e algo relacionado a
tangente, né, à seção transversal. Então a gente vai começar na próxima aula a resolver problema de barra com uma situação de fluido, de fluxo aqui da tensão, passando pelo ponto para qualquer direção associado aqui em relação a uma dada referência que a gente vai dar ao ponto. Isso daqui já começa a me ajudar a responder algumas questões do vídeo que a gente colocou no início do momento síncrono. Gente, esse tópico é fundamental, né? É de suma importância na vida de um engenheiro, né? Que vai trabalhar com engenharia de estruturas. Não tem nem o que falar. Outra coisa, para essa segunda parte do curso, né, no Moodle lá, eu coloquei um objeto de aprendizagem que é baseado num livro. Na verdade, esse livro não tem na biblioteca, mas o objeto de aprendizagem ele é gratuito. Por quê? Porque o autor do livro e do objeto de aprendizagem, ele é um autor muito famoso, ele faleceu, né, recentemente, e foi liberado. Né? Explorem. Esse objeto de aprendizagem, ele contempla todos os tópicos dessa segunda parte do nosso curso. Ele contempla círculo de Mohr, ele contempla tensão normal, tensão de cisalhamento, flexão e assim vai. É muito amplo, né? Quem tem o livro, né, e o objeto de aprendizagem, o livro ele traz exercícios para você aplicar o objeto de aprendizagem, né? Mas você pode também aplicar esse objeto de aprendizagem com os exercícios da lista. Então, tá lá destacado, bonitinho, este objeto de aprendizagem, inclusive outros relacionados a esse tópico, né, que vocês podem utilizar para ajudar nesse entendimento, né, dos tópicos dessa segunda parte do curso. Estudo das tensões, estudo das deformações, estudo da flexão e da torção, e aí a gente finaliza o nosso curso. Eu lembro de uma aluna ter perguntado, né, nessa segunda parte do curso, o nosso sólido, as nossas forças, elas serão, né, vetores móvel ou fixo, né? A partir de agora, a gente vai ver que o nosso vetor, ele se comporta, de força, ele se comporta como vetor fixo, tá? Então, a gente vai mostrar aí várias situações onde a gente não pode fazer aquela translação lá. Não, tem um software de simulação, que é o software que eu chamei, né, que eu já falei para vocês, da lista 5, que é o F2. Não é esse, é um outro. Deixa eu ver aqui se eu abro o Moodle para passar para vocês, já que a gente tem tempo, né? Deixa eu abrir aqui o Moodle aqui. Vamos lá. Que aí eu já mostro, fica no vídeo, né? Para quem perdeu o momento síncrono, já fica no vídeo. Vamos lá. Mecânica de sólidos, está aqui. Vamos lá para, eu acho que a 8ª semana. Ó, tá vendo que tem vários objetos de aprendizagem aqui? Tá aqui, ele está aqui. Não é esse, não é esse, não é esse. Eu achei que eu tinha colocado ele aqui. Deixa eu ver se está em estudo das deformações ou se eu já coloquei ele lá em cima. Não. Ou eu não coloquei ele aqui. Pô. Que bom. Deixa eu ver aqui. Aqui não é. Aqui não é. Ou eu já tinha colocado ele. Não. Sabe onde eu coloquei ele? Eu não coloquei aqui. Eu coloquei ele num aviso. Olha só. Eu acho que coloquei ele num aviso. Ó. Não. Ou eu coloquei foi no outro curso de projeto de elementos estruturais de aeronaves. Pode ter sido. E eu acabei esquecendo de colocar aqui. Mas eu vou atualizar.
Deixa eu só dar uma procurada. Eu acho que foi, mas eu vou dar uma procurada, eu vou dar uma atualizada depois. Eu vou mostrar para vocês aqui no site da outra disciplina que eu estou dando, que eu acho que eu coloquei ele aqui para logo no início do curso, para o pessoal de PA1. Ó, eu coloquei aqui, ó, porque eles iam precisar, é esse daqui, tá, ó. Eu vou colocar o endereço aqui para vocês, mas depois eu vou formalizar isso lá aqui, ó. Eu vou formalizar, né, esses endereços lá no tópico aqui de estudo das tensões. São esses objetos de aprendizagem aqui que eu coloquei. Eles contemplam essa segunda parte do curso inteiro. É muito legal, tá? E é gratuito, tá? Aproveite, pode utilizar para resolver os exercícios da lista para conferir, né? É bem interessante, tá? Mas eu vou formalizar, mas está aqui já, né? Para vocês que compareceram, né? Os 13 que compareceram aqui ao momento síncrono. Pode colocar lá no grupo da disciplina no WhatsApp, mas amanhã eu formalizo, tudo bem? Lá no site, lá no Moodle da disciplina, tá? Então vou parar a gravação aqui, até o próximo momento síncrono, né? Na quinta-feira, tá?